Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar como você se livrar dos seus inimigos e dos seus perseguidores. Uau! Talvez você esteja passando por isso exatamente neste período, o qual você recebeu esse vídeo ou veio para você esse vídeo aí de alguma forma, apareceu aí na tela para você e você está passando aí por uma luta, por uma situação onde se levantaram injustamente contra você, onde te caluniaram, te defraudaram, te traíram, onde se levantaram com inveja, com injustiça contra você, e o vídeo veio a calhar nesse exato momento. Pois é, nada acontece por acaso, e hoje eu quero te falar o que é que você deve fazer para se livrar dessa situação, dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Muitas pessoas utilizam a força do próprio braço, utilizam a sua própria fala, se impõem, brigam, querem se justificar, querem fazer justiça com as suas próprias mãos, mas não é nada disso que você deve fazer, porque o jogo da vida é 100% espiritual. E a partir do momento que você entende que o jogo da vida é 100% espiritual, você vai entender que as armas que você tem que usar não são carnais e sim espirituais. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele mina a mente das pessoas, e ele utiliza a vida de pessoas as quais nós menos esperamos muitas vezes para se levantar contra nós, com inveja, com ódio, com rancor, literalmente com injustiça. E em se tratando de injustiça, nós podemos ver que Davi, na Bíblia, ele foi muito perseguido. Então, se você for ler alguns salmos, você vai entender que ele pedia socorro para Deus e ele reivindicava a Deus a justiça. E um dos salmos que eu quero ler aqui para vocês é o Salmo 7. Que Davi, ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, se você for ler Salmo 6, Salmo 7, Salmo 91, você vai entender que Davi passou por perseguições e ele falava com Deus, ele pedia a Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus e ele procurava ser um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós todos colhemos aquilo que nós plantamos e aquilo que nós não plantamos. Tem coisas que você plantou e colhe. Então, tá semeando, tá colhendo aquilo que você plantou. Agora tem situações que você nem plantou e está colhendo. Por quê? Porque alguém lá atrás, na sua família, fez alguma coisa errada e aquilo veio para você como uma herança hereditária maldita. Então tudo isto nós temos que analisar, mas o que eu quero te dizer é as armas que você deve usar para que você possa se desvencilhar dessa situação de perseguição, essa situação de pessoas que se levantaram como inimigos teus, essa situação aí de inveja. E qual arma que eu devo usar, Elis? Qual arma que eu devo usar? Eu lembro da história de Esther também. A Bíblia tem resposta para tudo. Na verdade, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento e literalmente as pessoas perecem por falta de conhecimento, porque a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, em João fala isso, e a verdade vos libertará. Então a verdade nos liberta. Então literalmente a Bíblia te dá sabedoria, discernimento, entendimento, estratégias para que você se desvencilhe de certas situações, de certas armadilhas que o próprio inimigo da sua alma usou pessoas para lançar essas armadilhas contra você. E eu me lembro da história de Esther, da rainha Esther, e quero que você leia a história de Esther na Bíblia. Esther era uma órfã que foi criada por um primo chamado Mardoqueu, que era um oficial do rei. A Esther foi criada por ele dentro da lei. Ele ensinou para ela a palavra, a lei de Deus. E ela aplicava aquilo na vida dela. E ela casou com o rei Assuero.
Só que o próprio Mardoqueu descobriu uma armadilha, uma cilada contra o rei Assuero e também contra o povo dela, que eram judeus. E ela não podia chegar de qualquer maneira na presença do rei. Então ela pôs todo o povo dela, que estava para ser exterminado. Ela pôs o povo todo para orar e jejuar, para que ela pudesse chegar na presença do rei, o rei liberasse para ela chegar e falar o que ela deveria falar, porque mesmo ela sendo uma esposa de um rei, ela teria que ter permissão. Se ele estendesse o cetro, estava tudo bem, mas se ele não estendesse o cetro, ela não poderia falar e corria o risco de morrer. E aí o que acontece? Ela pôs o povo para orar e jejuar, e ela jejuou também. E chegou até o rei e convidou para jantar justamente com a pessoa que tinha preparado uma forca para o primo dela, Mardoqueu, porque ele não se rendia a ele. Ele tinha sido promovido, Amã tinha sido promovido, ele era um dos oficiais que tinha sido promovido, mas ele queria que as pessoas se dobrassem a ele, assim como se dobravam para o rei, reverenciassem a ele. E Mardoqueu não fazia isso para Amã. Então, Amã preparou uma forca para matar Mardoqueu. E aí, Mardoqueu se pôs em frente ao palácio e falou com Esther, e Esther pôs o povo para jejuar para que ela pudesse chegar na presença do rei. Então ela marcou jantares com o rei, convidou o rei para jantar, preparou as melhores iguarias e o convidou para jantar algumas vezes seguidas, e também Amã. E no último jantar, ela colocou para o rei, na frente de Amã, toda a situação a qual tinha acontecido. E é claro que foi feita justiça, e quem usou a forca que tinha sido preparada para Mardoqueu foi o próprio Amã e a sua família. Foi feito dessa forma. Quem morreu na forca foi Amã e a sua família, e não Mardoqueu, e nem os judeus. O fato é que o bem sempre vence, o mal não prevalece, o amor sempre vence. E Deus é amor. E aí o que acontece? Deus nos ensina através da Bíblia como lutar contra as astutas ciladas do diabo para as nossas vidas. Então Deus nos dá estratégia. E qual é a estratégia? A oração. Quando você aplica a oração, o fato de você orar, falar com Deus, fazer aquilo que Davi fazia, fazer aquilo que a Bíblia ensina a fazer. Você falar com Deus. Deus dá livramento aos teus filhos. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra, mas você tem que aprender a falar com Deus. Então, falar é orar, falar com Deus é orar. Contar para Deus qual é a situação, apontar para Deus, mostrar a Deus. Deus vê tudo, mas Ele quer que nós tenhamos esta conexão, essa intimidade. Deus nos conhece por dentro e por fora, e conhece antes mesmo de que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães. Mas Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E nós conhecemos alguém de falar com Ele. Então Deus quer que nós conversemos, que nós oremos, que nós entreguemos as nossas vidas a Ele. E aí o que acontece? Deus não rejeita. Todo aquele que for até a Deus, que for até Jesus, não será rejeitado. E aí o que acontece? Deus faz justiça. Então orar é
uma das armas que você deve usar, a oração. Outra arma, proclamar a palavra de Deus. E o que é proclamar a palavra de Deus? É você literalmente ler a palavra com convicção, com ênfase, ler a palavra de Deus e tomar posse daquilo que você está lendo. Procurar ler onde fala sobre as lutas contra o inimigo, você pegar aquilo como sabedoria para a sua vida e usar as estratégias que tem nesse manual de vida que é a Bíblia. Então, oração, proclamação da palavra e o jejum. O jejum faz com que você amplie os seus horizontes. Na verdade, o jejum faz bem para o seu corpo físico e para a sua mente e te faz bem espiritualmente. Eu tenho um vídeo aqui que você pode procurar que eu falo sobre o jejum, sobre os benefícios do jejum. E aí, o que acontece? Você vai ter mais sabedoria para tratar com certas coisas. E a minha mãe falava algo que é muito interessante: retenha o que é bom e descarte o que não é. Então, retenha aquilo que é bom para a sua vida e descarte aquilo que não é. E levante o seu rosto, respire fundo e diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? E literalmente proclame a palavra, ore, proclame a palavra, jejue e tenha uma conduta reta. Peça a Deus justiça. Eu tenho certeza que Deus vai fazer justiça a seu favor. E eu quero orar aqui uma oração breve pela tua vida. A pessoa que está sendo injustiçada, a pessoa que está me assistindo que foi injustiçada, a pessoa que está me assistindo que foi caluniada injustamente. Essas pessoas que estão passando por lutas, por aflições, por inveja, por ódio, sem saber por quê. É para você que eu vou fazer essa oração. Então, você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dê um like aqui embaixo e me siga, se subscreva no canal, me siga, para que você possa receber mais conteúdos como este. Eu vou orar agora por tua vida e por estas pessoas que estão sofrendo perseguição e pensam como se livrar do seu inimigo, como se livrar dessas pessoas que têm se levantado contra si. Pai querido, Pai amado, eu oro por todas as pessoas que me assistirem e que estão sendo injustiçadas e caluniadas. A tua palavra diz, Senhor, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará e que toda língua que se levantar contra nós em juízo tu as condenará. Que esta é a herança dos seus filhos, Senhor, e é a justiça do Senhor sobre nós. Pai querido, o Senhor tem poder de fazer justiça em nosso favor. Então, Pai, acampe os teus anjos ao nosso redor. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Nos faças ter um coração reto, justo, na tua presença. Senhor, ensina-nos a agradar o teu coração, a fazer aquilo que realmente é para que nós façamos. Senhor, te adorar em espírito e em verdade, buscar o teu reino em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis a ti literalmente, Pai. Praticar o bem, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E, Pai, faça justiça ao nosso favor. Envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra nós. Eu te peço em nome de Jesus, que derrotado seja e que caia por terra toda a armadilha dos nossos inimigos que eles têm preparado contra nós. Que toda armadilha caia por terra. E eu peço, Pai, para que essas vidas que se levantaram com inveja, com ódio, Senhor, contra nós, com ciúmes, com perseguições, meu Deus e meu Pai, injustamente. Eu peço que essas vidas, elas se dobrem ao Senhor e que elas entendam que elas não vão chegar a lugar nenhum com isso. Pelo contrário, elas mesmas vão cair nas armadilhas que elas prepararam contra nós. Então, converta o coração dessas vidas a Jesus Cristo
e que elas confessem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que elas tenham mudança de vida, uma metamorfose e que elas possam seguir a paz com todos, porque nós queremos seguir a paz com todos. Pai querido, Pai amado, eu entrego isto nas tuas mãos e eu confio em ti e eu peço para que o Senhor toque cada vida, cada coração que me ouvir e transforme a vida destas pessoas para melhor, que nós possamos ter paz com Deus e ter paz conosco mesmo e seguir a paz com as pessoas. Eu te peço em nome de Jesus para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós tenhamos uma conexão maior com o Senhor. Pai, a tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O meu desejo é que nós sejamos livres de toda perseguição, de toda injustiça, de todo fraude, de toda calúnia, de toda difamação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus eu declaro vitória sobre a minha vida e sobre a vida dessas pessoas que me assistirem. Amém. Deus te abençoe e te honre. Meu nome é Elis Nantes. Eu te peço para que você me siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. E então você pode receber aí mais conteúdos e aprender sobre tantas outras coisas. Deus te abençoe e até qualquer momento. Um beijo e que você tenha paz. Shalom, shalom.